A história da pizza começou com os egípcios. Acredita-se que eles foram os primeiros a misturar farinha com água. Outros afirmam que os primeiros foram os gregos, que faziam massas à base de farinha de trigo, arroz ou grão de bico e as assavam em tijolos quentes. A novidade foi parar na Etrúria, na Itália. Ao contrário do conhecimento popular e do fato de ser considerada tipicamente italiana, os babilônios, hebreus e egípcios já misturavam o trigo, o amido e a água para assar em fornos rústicos há mais de 5.000 anos. A massa era chamada de pão de Abraão. Era muito parecida com os pães árabes atuais e recebia o nome de pícia. Os fenícios, 3 séculos antes de Cristo, costumavam acrescentar coberturas de carne e cebola ao pão. Os turcos muçulmanos adotavam esse costume durante a Idade Média e, por causa das cruzadas, essa prática chegou à Itália pelo porto de Nápoles, sendo, em seguida, incrementada, dando a origem à pizza que conhecemos hoje. No início de sua existência, somente as ervas regionais e o azeite de oliva, comuns no cotidiano da região, eram os ingredientes típicos da pizza. Os italianos foram os que acrescentaram o tomate, descoberto na América e levado à Europa pelos conquistadores espanhóis. Porém, nessa época, a pizza ainda não tinha sua forma característica, redonda, como a conhecemos hoje, mas sim dobrada ao meio, feito um sanduíche ou um calzone. A pizza era um alimento de pessoas humildes do sul da Itália. Quando próximos do início do primeiro milênio, surgiu o termo pizza, na cidade de Nápoles, considerada o berço da pizza. Pizza indicava um disco de massa assada com ingredientes por cima, servida com ingredientes baratos por ambulantes. A receita objetiva matar a fome, principalmente a da parte mais pobre da população. Normalmente, a massa de pão recebia, como sua cobertura, toucinhos, peixes fritos e queijo. A massa da receita correu ao mundo e fez surgir a primeira pizzaria de que se tem notícia, a Porta de Alba, ponto de encontro de artistas famosos da época, tais como Alexandre Dumas, que inclusive citou variações de pizzas em suas obras. Em 1962, Sam Panopoulos, de 1934 a 2017, grego imigrante no Canadá e dono de vários restaurantes, teve a ideia de acrescentar ananás a uma pizza. Brasil. Chegou ao Brasil da mesma forma, por meio dos imigrantes italianos e, hoje, pode ser encontrada facilmente na maioria das cidades brasileiras. Até os anos de 1950, era muito mais comum ser encontrada em meio à colônia italiana, tornando-se logo em seguida parte da cultura deste país. Desde 1985, comemora-se o Dia da Pizza no dia 10 de julho. Foi no Brás, bairro paulista dos imigrantes italianos, que as primeiras pizzas começaram a ser comercializadas no Brasil. Segundo consta o livro Retalhos da Velha São Paulo, escrito por Geraldo Cesso Júnior, o napolitano Carmino Corvino, o Dom Carminiello, dono da já extinta cantina Santa Genoveva, instalada na esquina da Avenida Rangel Pestana com a Rua Monsenhor Anacleto, inaugurada em 1910, passou a oferecer as primeiras pizzas da cidade. Aos poucos, a pizza foi se disseminando pela cidade de São Paulo, sendo abertas novas cantinas. As pizzas foram ganhando cobertura cada vez mais diversificada e até mesmo criativas. No princípio, seguindo a tradição italiana, as de mussarela e anchova eram as mais presentes, mas à medida que as hortaliças e embutidos tornaram-se mais acessíveis no país, a criatividade dos brasileiros fez surgir as mais diversas pizzas. A verdadeira pizza napolitana. Em 1982, foi fundada em Nápoles, na Itália, por Antônio Passi, a Associação da Verdadeira Pizza Napolitana.
com a missão de promover a culinária e a tradição da pizza napolitana, defendendo, até com certo purismo, a sua cultura, resguardando-a com a miscigenação cultural que sofre a sua receita. Com o estatuto preciso, normatiza as suas principais características. A associação age fortemente na Itália para que a pizza napolitana seja reconhecida pelo governo como DOC, denominação de origem controlada em português. Em 2004, um projeto de lei foi enviado ao Parlamento com o intuito de regulamentar, por lei, as verdadeiras características da pizza napolitana. O DOC é uma designação que regulamenta produtos regionais, tais como os famosos vinhos portugueses. Além disso, a pizza napolitana está, desde dezembro de 2009, protegida pela Comissão Europeia, junto com mais de 44 produtos que têm o selo de especialidade tradicional garantida. Segundo a associação, a Verace Pizza Napolitana deve ser confeccionada com farinha, fermento natural ou levedura de cerveja, água e sal. A pizza deve ser ainda trabalhada somente com as mãos por alguns misturadores devidamente aprovados por um comitê de organização. Depois de descansar, a massa deve ser esticada com as mãos, sem o uso de rolos ou equipamento mecânico. Na hora de assar, a pizza deve ser colocada em forno a lenha somente, a 485 graus centígrados, sendo que, sobre a superfície do forno, não deva ser colocado nenhum outro utensílio. A variedade de coberturas é reconhecida pela organização, porém deve ter a sua aprovação, estando em conformidade com as tradições napolitanas e não contrastando com nenhuma regra gastronômica. Algumas coberturas são tidas como tradicionais, sendo elas, respeitando seus nomes italianos: marinara ou napolitana, margherita, ripieno, formaggio e pomodoro. Quando degustada, a pizza deve apresentar-se macia, bem assada, suave, elástica, fácil de ser dobrada pela metade. As bordas elevadas devem ser douradas. O gosto da massa deve ser de pão bem fermentado, misturado ao sabor ácido do tomate, aroma de alho, orégano, manjericão. A pizza deve ser obrigatoriamente redonda, não podendo o seu diâmetro ser maior do que 35 centímetros. Outra medida, a espessura no centro do disco não deve ser maior do que 5 milímetros e a borda não pode ser maior do que 2 centímetros. Acabar em pizza. Especialmente na cidade brasileira de São Paulo, que tem uma grande colônia italiana, o consumo de pizza é grande e sofisticado. Com o ato de reunir-se numa pizzaria sendo frequentemente significado de celebração e acordo, deste costume surgiu a expressão comumente usada no país associando um processo que envolva ações de ética ou legalidade duvidosa a esta celebração. Quando apenas alguns dos envolvidos de menos importância são penalizados ou existe um movimento de acomodação, terminando em mesa de negociação ou terminando em pizza, como se as partes envolvidas, acusados e acusadores, se sentassem numa pizzaria e, apreciando a saborosa iguaria, celebrassem o acordo durante uma rodada de pizza. Outra explicação para a origem do termo vem do futebol paulistano, mais precisamente da tradicional equipe do Palmeiras, já que sempre foi grande a disputa política dentro do clube de origem italiana e sempre existiam brigas com trocas de acusações entre os diretores da agremiação. Na época de 1960, alguns conselheiros palmeirenses se reuniram para resolver problemas que haviam trazido uma crise ao clube. Após 14 horas de discussões, os dirigentes sentiram fome e resolveram ir a uma pizzaria. Várias rodadas de chopp, várias garrafas de vinho e 18 pizzas gigantes depois, a paz voltou a reinar. O jornalista Milton Peruzzi, que trabalhava no jornal A Gazeta Esportiva e era setorista do Palmeiras, acompanhou todo o encontro e editou a seguinte manchete no jornal do dia seguinte: crise do Palmeiras termina em pizza.
E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.